Muito bem. Dito isso, temos aqui a presença encantadora de Márcio Atala. E a gente está falando agora de reforma tributária. Sim. Estávamos vendo o censo. Sim. A população está envelhecendo num ritmo assustador. Verdade. Exatamente. Na próxima década, a força de trabalho já vai ser 50 a mais. Sim. E o Brasil se tornará um país velho e pobre. E gordo. Porém, podemos ser saudáveis. Sim. É a única coisa Que resta. que nos nos resta. resta. Ou você tem que ter um belíssimo plano de saúde, Sim. não é que custa muito caro, ou você pode fazer algumas mudanças da sua vida e ter uma vida mais saudável. Procede essa informação, Atala? Procede, mas é difícil. Então, quando você falou que o Brasil vai envelhecer, que vai ter uma força de trabalho 50 a mais, a projeção em 2035 é que a gente tenha praticamente 50% da população obesa. Putz. Então, O que é um cara obeso? Eu. Calma. Isso daí você passou. Isso a gente tá, mas assim, Isso a gente tá vendo. Isso é uma charrete. o que Isso é uma o que- almofada. onde é que você pode classificar um cara como obeso? quando a gente fala de medir populacionalmente, você não tem como fazer uma avaliação corporal de cada Sim. morador. Bioimpedância. Exatamente. Então você faz um índice que é o IMC, que leva em consideração altura e peso. Claro que ele não vai ser preciso, porque, por exemplo, você pegou o Mike Tyson. No auge da carreira, o IMC dele era 35, ele era mas obeso. o cara não tinha gordura. Mas, na média, isso funciona. Então, o IMC acima de 30 é considerado obesidade. Tá vendo? E aí, o risco para diabetes, hipertensão, vários tipos de câncer, que causa muito custo para a saúde, aumenta. Então, a preocupação é como que a gente vai envelhecer. Não é nem tanto se a expectativa de vida vai aumentar, mas é com que qualidade. Então, por exemplo, na Coreia, os últimos 3 anos de vida são vividos com dependência. Eu preciso de ajuda para realizar as coisas. No Brasil, 11. Na Coreia é 3. 3. No Brasil, 11. 11. 11 anos o cara precisa de alguém, precisa daquele... Precisa. Vai no banheiro. Para alguma tarefa. Cuidador, né? Final de Que vida de loucura. merda. E aí custa muito. Mas isso é média? É a média. Caraca. Então aí você pega o que acontece. Custa muito. E como que você paga num país pobre, com uma população envelhecida? Normalmente as pessoas que estão nessa situação são 50 a mais. Então você só vai mudar isso, claro, que individualmente, pô, cada um de nós aqui, que nem você falou, pô, eu vou beber menos, vou me movimentar mais, vou dormir melhor, vou fazer atividade física, isso a gente consegue fazer. Só que a grande maioria das pessoas não está em academia, não tem essa condição. Então você tem menos de 8% da população que frequenta academia. E aí como que você faz com esses 92%? Você tem que pensar em alguns tipos de política pública. Então, num documentário que eu fiz há 3 anos, que eu viajei vários países, você tem alguns lugares no mundo que encontrou uma solução de estimular o movimento sem necessariamente que essa pessoa se matricule numa academia, para diminuir custo de saúde. Tem... Mas como é que o cara fala? Mas, pô, Copenhague, por exemplo, claro, cidade pequena, rica, chocolate. 80% das pessoas se locomovem ou a pé ou de bicicleta. Mas aqui numa cidade grande você não vai ter como Cidade fazer plana isso. também, né? Cidade plana. Mas aí quando você vai para Seul, que tem uma geografia parecida com a de São Paulo, eles conseguiram um sistema de premiação muito interessante. Você cuidando da sua saúde, você tem um monte de benefício, você paga menos plano de saúde. Né? No Japão, por exemplo, se você controla a sua circunferência abdominal, você não tem aumento no seu plano de saúde. Porque você controla o seu risco. entendi. Então você vai ter que bolar alguma coisa. O ponto é que esse tipo de assunto, diante de N prioridades aqui no Brasil, ele nunca foi discutido. Pelos políticos. Saúde não tem pública. Nem vontade importa, política. não. Ó, um cara com diabetes custa para o plano de saúde 25 caras que são saudáveis. Cara. Um cara com diabetes. E assim, o Brasil já vai chegar a 20% da população diabética. Então você tem que começar. 20%? Sim. E é aquela diabetes que com exercício físico... Na maioria das vezes você reverte. E então esse é o problema. Hipertensão. São doenças silenciosas. O cara nem percebe, quando vê, já tá. E aí um abraço. Ô, Marcelo, rápido, só nesse assunto, desculpa. Não. Então, desculpado. Obrigado. Porque eu vi o Márcio acompanha bastante seu trabalho, rede social, caramba, a gente estava falando de idosos. Tá. Que ao invés de você criar dívidas, crie músculos. 60 a mais. Que não existe o hábito da musculação para Paulinho Coach, para os vovôs. Não, isso é uma coisa que ele falou, não fui eu que inventei. Tô errado? É, tá certo, mas assim, durante muito tempo, todo mundo acreditou, e até porque os estudos mostravam, o benefício da atividade aeróbica.
Agora, com os últimos 10, 15 anos, você vê uma relação direta com massa muscular e aumento da longevidade e melhora da cognição. E aí você tem também diabetes, hipertensão, tudo sendo beneficiado. Então, hoje, a partir dos 60 anos, é muito recomendada a atividade de força para manter a autonomia, para manter essa independência e a cognição, né? Então, a gente vivendo mais, você está vendo que as pessoas hoje têm mais doenças da mente, como demência, Alzheimer e uma série de musculação os caras acham que é maromba, só para o cara que fala, não, mas é para idoso. Não. Aumentar a taxa de metabolismo. Também. Eu sofro bullying por duas coisas que eu faço. Primeiro, o negócio de crioterapia. Segundo, essa eletroestimulação. Essa esteira. E tem a terceira piada também ruim. Isso também. Mas isso piada é boa. Não, mas que eu faço eletroestimulação. Não sei se você já viu uma esteira de sucção lá. Os caras lá. É que você pode fazer, não precisa postar. Não, mas eu queria saber a sua opinião dessas coisas, sobre eletroestimulação, essa esteira eletroestimulação e crioterapia. Eletroestimulação é um treino que você vai colocar alguns eletrodos no corpo, vai fazer o movimento com muito menos carga, então você não sobrecarrega as articulações, mas você tem ativação muscular. Então é super eficiente para o ganho de massa muscular. O ponto são para poucas pessoas. Caro, isso. Né? Pro boizão. Quanto custa? É permuta, porque se imagem lá, tá que tem postando esse papelão no... é porque é permuta. E a crioterapia... Legal, Crio. Acho bom você vir aqui deixar a população com inveja sua, porque você tem dinheiro para fazer um negócio caríssimo. Ele não gasta, isso que é o mais legal para ele. Ele faz permuta. A Crio, por exemplo, não é Deixa eu fazer uma pergunta, Não, então, que é da população. Inclusive, foi o Andrade que mandou aqui pra gente. Eu queria saber, assim, o açúcar é praticamente uma droga, mas qual açúcar é pior? É o do álcool aí, das bebedeiras e tal, ou o açúcar dos doces? Refinado. O álcool não é açúcar, né? Essa é uma confusão que as pessoas fazem. Aí, tá vendo? A gente tem 4 macronutrientes: gordura, proteína, carboidrato, que o pessoal popularmente chama de açúcar, e o álcool. 1 grama de álcool fornece 7 calorias, sem nutriente nenhum. 1 grama de carboidrato, 4 calorias. Então, o álcool por si só, ele é o mais problemático aí, não só pela quantidade de calorias, mas porque também não tem nenhum outro nutriente. Em relação ao açúcar refinado, você pode consumir, a Organização Mundial da Saúde fala entre 5% e 10% do total de calorias, é uma quantidade segura para você consumir. O ponto é exagerar, né? Sim. Então, entre o álcool e o açúcar, é melhor que você tenha o açúcar aí distribuído na sua alimentação numa quantidade moderada. Muito bem. Eu tenho que fazer um break rapidíssimo. Tá bom. E eu gostaria de lembrar, já que estamos falando de saúde agora, falamos de álcool e tal, algo que sempre doutor Drauzio sempre nos diz que é muito importante para a população em geral. Como você sabe, o álcool, ele tem poucos nutrientes. Então você deve consumi-lo em grandes quantidades. Eu vou fazer um break. Daqui a pouquinho a gente volta com o Márcio Atala, por favor. Olha ele aí. Olha lá o Sami. Olha lá. A carinha dele. Bonitinho, barriga de cadela. Beijo pro Rafa, proteína. Tá bolinha de pilar. Ô, Márcio, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma... Provavelmente um cara que tá com esse semblante, ele não vai continuar com isso durante muito tempo. Ele vai desistir muito rápido, porque ele tá odiando. O sofrimento quando é grande. Como é que seria o jeito, assim, mais... Como é que eu vou falar para você? Mais efetivo. Que funcione para uma pessoa poder começar atividade física. A fazer uma atividade. O mais difícil é criar o hábito, né? Então, as pessoas sabem da necessidade da atividade física, então se matriculam na academia. Tem um dado da Associação Brasileira de Academia que 64% das pessoas 3 meses depois já desistiram. Por quê? Porque tem que mudar muito a rotina. Um hábito, para ser criado, ele precisa de repetição, não tem jeito. Senão você não cria uma conexão numa região do cérebro que chama hipocampo. Então, o que eu sempre falo no início é: esqueça se vai gastar muita caloria, se vai te dar muito músculo. Faz aquilo que nos primeiros 90 dias você vai conseguir repetir quase todo dia. Pode ser subir escada, caminhar uma volta no quarteirão ou fazer uma musculação que você consiga em casa, não importa. Se você cria o hábito, é muito louco isso, porque você começa a subir escadas, começa a subir 5 andares. Primeiro dia você cansa e sobe em 3 minutos. Uma semana depois, você está subindo aqueles 5 andares, que não é nada.
mas você está subindo muito mais rápido, seu corpo se adaptou e você começa a criar rotina. Quando você tem a rotina e os benefícios, já está automático, você não precisa decidir que você vai fazer ou não. Aí, naturalmente, você vai buscando outras atividades e vai evoluindo. O que eu vejo hoje é que existe a necessidade das pessoas saírem do sedentarismo, um dos fatores de risco aí mais prevalentes na população. Então, surge ali muita atividade física, prometendo um alto gasto calórico, né? E grandes resultados. Beleza. Só que você vai ter grande resultado com muito esforço. Uhum. E aí é igual o Sami. Que é o Sami lá, sofrendo. Fazendo um puta isso. Mas como que ele consegue manter isso por muito tempo? Na maioria das vezes o cara... Não, ele fez 5 segundos só pra filmar. Foi só pro filme. Ó, não, mentira. Não. Ó a felicidade que ele É porque o choque é pesado. De chope. O choque é pesado. Isso é pra perder a barriga. Só que a barriga, bicho... É que nem favela. Estalou no... A barriga o cara não perde, né, Marcelo? Não, você mantém. Não, depois dos 30, você faz regime pra manter a barriga que você tem. Você nunca vai perder a Márcio, eu queria saber a respeito da dieta cetogênica, que muita gente fala que é benéfica, tem gente que fala que não é tão benéfica. Acho que, se eu não me engano, o Jimmy Kimmel nos Estados Unidos é um cara que falou que não faz exercício, mas conseguiu perder peso com a dieta cetogênica. Queria saber a sua opinião aí. Tá. Perdão, desculpa, falei merda. Não é cetogênica, é jejum intermitente. Que faz parte. Independente do jejum intermitente ou da cetogênica, você não vai encontrar nenhum tipo de dieta que você vai emagrecer se você comer mais do que gastar. Simples assim. Né? A mesma coisa de eu chegar pro Sam e falar, pô, eu ganho 2 mil por mês, eu gasto 3 mil. Você nunca vai juntar dinheiro. Então, você vai decidir o tipo da dieta, aquela que você sofre menos, cara. Entendeu? Agora, o ponto de eu emagrecer, mesmo sem fazer atividade física, isso é uma cilada. Porque você tem inúmeros estudos mostrando que é melhor você ter sobrepeso, né? Que é o IM 125 e 30, e ser ativo, do que você ser magro sedentário. Né? Então a musculatura ela é fundamental. É melhor um gordinho na academia do que um magro. O problema é ser gordo e sedentário. Ai, que alegria. Agora, a dieta, você vai escolher aquela que você se adapta melhor. Por exemplo, jejum intermitente. Grande maioria das pessoas não consegue ficar 14 horas sem comer. Sofre, gera um estresse absurdo e não consegue manter. Isso é interessante que pegaram as 6 principais dietas e acompanharam durante 2 anos o resultado. Então, nos 3 primeiros meses, acho que quase 70% das pessoas tinham o peso inicial maior do que aquele depois de 3 meses. Beleza. Quando você estica a régua para 1 ano, esse número é 12%. Em 2 anos, 5%. Então, na hora de você escolher a alimentação, escolhe aquela que você vai conseguir manter. Porque senão você vai cair no efeito sanfona. Ô, Márcio, mas você estava falando também do sedentarismo. Como é que... Olha lá. Que eu tô um pouco também. Como é que uma pessoa é caracterizada, a pessoa com sedentarismo? E quais são os efeitos que isso pode... É que eu não sou sedentário. Eu sou doente. Só parece. O cara que não consegue subir uma rampa... Eu ia na academia. Ele é PCD, outra com coisa. esse aqui, ele senta na máquina e fica assim, ó. De Homem-Aranha, gravando vídeo. Pior que é O verdade. cara ele senta na máquina e fica assim. Dá um puta amigo, é verdade. Tá exercitando os dedos. Você tem 2 parâmetros, basicamente. Então, você tem o que a gente chama de atividade física programada, que é a pessoa que vai na academia, faz musculação ou um treino aeróbico. Então, uma pessoa fisicamente ativa, segundo a Organização Mundial da Saúde, 150 minutos de atividade ao longo da semana, divididos preferencialmente em 5 dias. Pode dar 30 minutos por dia. Só que você tem outros parâmetros. Uma pessoa que dá acima de 7.500 passos, ela não é sedentária. O problema é que hoje, com o nosso estilo de vida, poucas pessoas dão mais de 7.500 passos. Que é bastante, né? É bastante. Se você sobe 9 andares de escada todos os dias, você não é sedentário. Mas quantas pessoas aqui sobem 9 andares de escada? Não sobe nenhum, coitado. Então você tem 2 parâmetros. Esse da atividade física programada ou de um estilo de vida mais ativo. Que é o que eu falei, por exemplo, de Copenhague, Amsterdã, desses lugares que faz com que a população se mexa muito. Não é o caso das grandes cidades e São Paulo muito menos. É o hábito. Olha o boquinha de Malboro. Cara, quanto tempo o fumante, o fumante. Deu 2 tragos aí de fazer a pergunta. Minha vida mudou muito com o programa do Márcio. Ô, Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Dá pra ver. Dá pra ver. Exalando saúde. Corpinho de coroa. Nós temos o mesmo acesso aos fast foods, aplicativos que os americanos e tal, e de repente a gente não sofre tamanha obesidade que aqueles caras que os americanos sofrem e tal. Isso é genética ou o brasileiro mesmo, sabendo que tem uma alimentação muito mal, ainda se preocupa um pouco mais com a saúde? É que o Brasil é mais pobre, mas a gente chega lá.
Só única e exclusivamente problema financeiro. O Brasil já tem 63% da população acima do peso. 25% obeso, né? Claro, você tem bastante gente, hein? Muito. 1 a cada 4 é obeso. Então, a gente tem menos acesso. Nos Estados Unidos, as porções são muito grandes. As cidades lá são... Você vai para qualquer cidade do interior, ela tem um shopping, ela é desenhada para você se movimentar pouco, ter o carro, tem, né, enfim. E lá, então, as pessoas têm mais acesso a isso e menos movimento. Então, os Estados Unidos chega a ter 80% da população acima do peso. A gente está com 63%. A gente está sempre um pouquinho atrás. O governo ajuda bastante na Você sabe que eu estava vendo outro também, dia? né? Outro dia eu estava vendo tem no YouTube agora, não sei se vocês viram, tem no... Assim, umas coisas... são filmes antigos que eles remasterizam. E você fica assistindo e fica vendo aquela população da época, de 1930, 1920. Cara, não tinha gordo. Você não via, olhando assim na rua, né? A maioria. É uma gravação ali, não tá falando sobre isso. Sim. Mas você olha aquilo e você fala, que engraçado, cara. A população inteira... Por quê? Porque era mais... A alimentação era diferente. Você pega, a dificuldade. O que é? Menos opção. Você pega a novela, por exemplo, das 8, né, da Globo da década de 80. Você não vê as pessoas muito acima do peso. E aí você cruza com alguns dados. Em 1989, que o Brasil tinha 13,9% da população acima do peso, um brasileiro, em média, dava quase 10 mil passos por dia. Hoje, o brasileiro dá, em média, 2.400 passos. Putz. Quando a gente diminui isso, a gente está falando de 400... Boa. 400 calorias a menos todo dia. Pô, se você pega uma pessoa acima do peso, um pouquinho, que nem o Morgado, e fala, você vai gastar 400 calorias todo dia numa esteira. Vamos. Provavelmente daqui a um ano ele vai estar bem melhor. E a esteira vai gastar. Mas estava incorporado. A esteira não vai daqui, não vai ficar por Eu vou saber. A esteira engorda. Sem o cara pensar, né? Oi? Esse movimento, ele estava incorporado no dia a dia, porque você não tinha computador, você não tinha muito celular, você se movimentava naturalmente. E aliado a isso, hoje você tem muito mais oferta de comida. Naquela época, por mais que qualquer casa que você entrasse, você tinha um pote de açúcar, e hoje nem todas têm, a gente tinha as refeições bem definidas. Hoje você come o dia inteiro. Menos processados. Menos processados. Agora, tem uma história interessante que o Helber me mandou, que você conta sobre uma questão com plano de saúde que você fez para empresas, programas que... Você sabe que o custo de saúde nas empresas é o segundo maior. O primeiro é folha, o segundo maior. Eu queria que você falasse um pouco, porque isso preocupa. Porque, agindo populacionalmente, essa é uma empresa que tem um pouco mais de 50 mil funcionários e, óbvio, o custo de saúde é muito grande, porque as pessoas adoecem muito porque têm um estilo de vida ruim. Então, eu acabei... sendo chamado para ver se dava para... Porque eu fiz isso numa cidade inteira, a gente acabou publicando uns artigos científicos sobre isso. E eu modulei isso para grandes populações. Então, imagina, uma empresa que tem, em todas as capitais, quase todas as cidades do Brasil, tem uma farmácia. Então, você tem que cuidar disso no Brasil inteiro. E aí a gente fez um programa de qualidade de vida, tentando conectar isso. E um ano depois, eles economizaram 15 milhões de reais em plano de saúde, que é muito significativo, né? Melhorando o estilo de vida. Então, você não vai ter outro jeito. Se você não cuidar do estilo de vida, é o que você falou, a empresa vai gastar mais. Passa um ano e meio, plano de saúde está alto. O que o RH faz? Vai cotar no mercado, vai ver alguém que tem um plano mais barato, muda a rede credenciada, muda o plano de saúde. Um ano e meio depois, a conta vai chegar, porque é sempre em cima da sinistralidade, sempre em cima do uso do plano. E aí troca. Isso não tem fim. Então, hoje os planos estão tentando se organizar para ver se as empresas, as grandes... Porque hoje o plano é muito empresarial, né? O né? pessoal da Best Life, porque eu acho que dá para fazer um estudo legal disso. Dá para fazer um estudo muito bacana. Porque você sabe que os dados agora, a inteligência de dados é para reduzir custo, e com isso talvez reduza muito. Muito bom. Você é um defensor de uma coisa bem diminui tranquila. Pro cara que Diminui. Porque... Então, mas aí você tem que ter um controle muito grande de quem é o associado, né? O que acontece? A empresa, que é o que ele falou. Faz gracinha, não. Não, tava aqui no meu, você puxou. Faz gracinha, não, é importante. É um assunto importante, você já ia puxar para outra coisa, você ia fazer graça. Não é graça, não. Silveirinha. Não é Silveirinha, não. Ele quer fazer 12 horas no mesmo assunto. Por favor, professor, pode falar, professor. Você tem uma empresa de 1.000 funcionários. Se os funcionários usam muito o plano, a empresa paga mais no ano seguinte.
Então eu trabalho com inteligência de dados para ver se tem fraude, não sei o que lá. Mas isso é outra coisa, é como você diminuir o custo. Então, por exemplo, se a Jovem Pan faz aqui, todo mundo fica mais saudável, vai gastar menos em plano de saúde. E falta menos também, né? O funcionário falta menos. Não pega tanta pedra no rim. Nessa empresa de 12 faltas em média por ano, baixou para 6. Exato. Então você tem um aumento da produtividade também. Posso fazer minha questão agora? Nossa, que bravão. Posso? Você me permite? Claro, Zuzi. Você é um defensor. Ele vem muito aqui. Eu já entendi. Vai logo também, não vem tanto assim. Segura aqui, Não vem tanto assim. Deixa o Frei Damião. Frei Damião também tá atrapalhando. Ele define uma coisa simples, que é a alimentação e você fazer exercício. Porém, com o passar do tempo, você acha que a pessoa precisa de suplementação alimentar? Precisa tomar umas coenzima Q10? Você para de produzir isso? Ou só o alimento pode suprir? Boa pergunta, Dani. Boa pergunta, né? Na grande maioria das vezes, com uma boa alimentação, você consegue. Claro que à medida que você vai envelhecendo, você tem alguns processos naturais do seu corpo. Por exemplo, perder massa muscular de forma espontânea. Muitas vezes a pessoa não consegue mais consumir aquela quantidade de proteína e você entra com a suplementação. O ponto é que você consegue contar nos dedos de uma mão os suplementos que entregam o que promete. Tá. Tem muita coisa que é vendida e que não vai entregar o que promete. Então, vale a pena passar no nutricionista, ver exatamente o que você precisa e aí suplementar, se for o caso. Porque é o seguinte, o que acontece hoje em dia é que tem uns caras bons no YouTube, tem uns caras bons de lábia. Muito. Então, pô, tem uns caras no YouTube que você vai ficar rico ganhando salário mínimo. Exatamente. Né? O cara fala, não, você ganha R$1.000 por mês, mas se você guardar 200 durante 10 você vai ser milionário. Eu falo, porra, esse cara é legal, porque ele fala bem. E tem uns também, o cara fala, a creatina, eu tenho aqui a creatina, 5 alimentos, a creatina e não sei o quê. Você fala, nossa, esse cara é bom, esse cara, eu vou comprar tudo que esse cara fala, mas é um monte de cara que fala bem, tem a possibilidade e engabela o trouxa como Joe. E muitas vezes são pessoas bem formadas, inteligentes, sabem o que estão falando, só que aí tem uma coisa que dá para analisar. Você olha o corpo daquela pessoa. Exato. Tá? Você fala, pô, será que só com creatina... Chegou lá, né? Chegou lá? Não. Eu sou né? Então, aí você desconfia um pouco. Mas é isso, você tem um mercado gigante, o mercado de saúde. Sim, é um dos maiores anunciantes. Então, mas o cara tem que o quê? Tem que ir no médico? É um nutricionista? Nutrólogo. Tem muito nutrólogo também, que a maior fonte de receita dele é farmácia de manipulação, farmácia, né? Claro. Cara, procura alguém que você confia de indicação. Maioria das vezes, é o que eu estava falando pro Dani, você não precisa da suplementação, ajeita primeiro a alimentação, depois você passa para isso. Dá um passo de cada vez. O problema é o cara matricula na academia, antes de frequentar ele parou numa lojinha de suplemento, conversou com o vendedor. É que você vai empolgado no começo. Você gasta uma grana, você começa a tomar um monte de coisa e você não tem resultado. Tem que ir devagar. Cara, demora muito tempo para você ficar ruim. Nosso corpo, ele se adapta mesmo, né? E por que você quer chegar e reverter tudo em 1 mês, 2 meses? Sim, é o hábito. É o hábito. Mas você provou que alimentação e exercício se encorpa, se ter uma vida saudável. A sua vida foi provando isso. Então, mas você sabe que tem uma coisa que é complicada, que é o meio ambiente. E como o nosso corpo foi programado, né? O nosso corpo vem aí de 300, 400 mil anos. O movimento, ele sempre foi incorporado por necessidade, né? Para sobreviver. Hoje, eu não preciso me movimentar para sobreviver. Eu tenho celular, eu pego comida, carro. Então, essa é a primeira geração que está tendo que colocar o exercício como uma coisa obrigatória. E isso é muito difícil para o cérebro. O cérebro, ele trabalha, basicamente, uma coisa que chama sistema límbico. O que dá prazer, o que não dá prazer, né? Então, o Sami fazendo aquilo, você acha que é prazeroso ou não prazeroso? O cérebro entendeu que não. Então ele vai sabotar, normal. E uma outra coisa... Mas isso deve ser uma merda. Não é bom. Eu vou levar o Emílio lá. Eu vou falar uma coisa pra você. O Sami na bola de pênalti. Eu vou levar o Emílio lá. Isso aí deve ser O Sami foi lá e engordou 3 quilos. Não, é emagreceu. Depois disso, ele não vem de uma palestra. Parece que ele tá vendo um parto, exatamente. Em relação... Parece que tá parindo. Vocês não... Veio.
Brasil. Meu Vocês Deus. estão Ele em cima ignorando de um a ciência e a evolução. Parece aquelas caixas do planta e raiz que ele vai bater. E vou dizer uma coisa pra vocês. E é o parto de filme. É aquele parto bem exagerado. Americano. Que tá saindo um frango. Vai ser uma cabra dele. Você acha, por exemplo, o cara que vai pra academia. O cara fala, não, eu vou emagrecer e tal. Ele vai pra academia, mas ele odeia, ele não deve fazer. Ou ele deve dar um... Deve insistir. Se ele consegue... Então, mas quanto tempo insiste? Pelo menos 3 meses tentando 3 criar meses. regularidade, Agora... Se o cara for 3 meses... Mas você sabe o que atrapalha, Mindu? Por exemplo, você vai na academia, aí o cara chega e fala, não, você tem que sentir dor. Sim, não fala isso. Aí é exatamente, não é prazeroso, você não vai. Exatamente. Então, vai pra academia, começa fazendo exercício leve, aprende a fazer o movimento, não se preocupa tanto com a carga. O ponto é que a academia é um ambiente que inibe o sedentário. Você chega lá, a galera tá muito bem. Né? Pô, eu chego na academia, vou pegar um peso, eu olho pro lado e falo, caraca, eu tô... O cara fala, treina até a falha. A minha falha já é ir pra academia. Já não E só rola. completando o que o Fuzil falou, sabe por que também é tão difícil da alimentação? Porque o nosso cérebro está acostumado a comer o máximo que ele puder, o excesso ele estoca em gordura, porque eu não sei quando que é a próxima refeição. Só que de 40, 50, 100 anos para cá, a gente tem comida a hora que a gente quer. Essa rede de farmácia que eu estava falando, os 4 principais produtos vendidos lá não são remédios. É chocolate diet, é paçoquita, é bala e chiclete. Na farmácia. Na farmácia. Que mais consome. Que loucura. Então, cara, não entra lá para comprar isso, mas compra, porque tem muita disponibilidade E de esses alimentos. remédios que, assim, não só prometem, mas às vezes até acontece. Melhor não falar a marca aqui. Não, mas aquela tem caneta de aplicação. Sim, aquelas remédio. que o cara perde, tipo, 10 quilos em um mês. Ozempic. Então, vamos mudar pro gordão lá. Não, Dá 2 canetas pra ele. Que emagrece que nem um... Mas depois Tem engorda que dar tudo de aquele volta. lápis Você do usou, barateiro pra ele. Vai começar? Diz que engorda 20%. Porque assim... Pô, Você 20% não vai nem sentir o gordão. Que isso? Respeita eu. Você tem 2 situações. Esse que é para diabetes, mas agora tá lançando um que é para obesidade, então ele é mais forte do que esse. Caramba. Mas um puta enjoo, não é? Também tem as pessoas que entendem. Deixa o Morgadinho. Você perde, Morgadinho você perde tranquilo. até 24, 25% do peso. Nossa. Tá vendo? O ponto, em 1 ano e meio. O ponto é isso que o Daniel falou. Você vai deixar de comer porque você fica saciado, mexe nos hormônios da saciedade, você fica enjoado. E aí o laboratório fabricante fez o estudo de quem parou de tomar, o que acontece depois. Todo mundo volta. Por quê? Porque não aprendeu a comer. Sim, mas aí é o problema do cara. Não é, cara. Não, mas- A defesa dele não é essa, não é fazer uma coisa exagerada, é o cara se educar, se alimentar. Se ele for fazer o uso, ele aproveita para fazer atividade física, aproveita para aprender porções menores. Quer dizer, não esperar a pílula mágica, que a galera não quer emagrecer. Mas quer você não engordou muito, né, Morgadinho? Você não voltou aquele peso, Não, calma eu lá. voltei, Você não tá- eu voltei o Metade. que era esperado mesmo, que acho que é 20 ou 30%. Porque, É que a gente brinca, eu tava mas... parecendo um balão você mesmo. tava Não, bem... tava muito, você tava- mas- Ele Parecia tava... um sofá. Sofá da Agora Pan, Deu uma eu sou fortalecida, da Pan. irmão. Agora é uma poltrona. Normal, volta. Então, mas tem isso. O cara falou que Tem. você ia voltar. Quando eu cheguei àquele máximo, eu fiquei felizão, fui, comprei roupa, ele falou, não se empolga que você vai ter um reganho. Aí foi o que Deu aconteceu. tudo pra Luquete. E aí, Mas você tá fazendo, né? Você tem um médico. Você Tenho. tá... ele Doutor tá se Henrique cuidando. Lora, tamo junto. Uma salva de Ele, palmas pro Henrique Lora. Morgadinho. Um abraço. É isso aí, Morgadinho. Tá bem. doutor. Nós vamos levar você na máquina do sangue. Eu vou levar. Precisa ver se o Eletro vai dar conta. Mas ele põe numa Olha lá, olha lá. Ele- Sofá isso. da Pan. Agora ele tá poltrona, pô. Ô, Márcio, você podia fazer com o Sami aí esse negócio aí do... Eu vou Morgado, com o pô. Márcio. lá no- Sami. Vai Sammy onde? tá bem, Não, faz porque, só orgulho. porque tem, eu sou Não, tira dedicado. essa imagem do Sami. O cara não vai conseguir mais vender palestra. Não. O Sami é o Sami é dos dados Sim. e o Márcio é da saúde. Exato. É isso aí. Obrigado, viu, Marcito? Obrigado. Márcio Obrigado, Atala aqui. sensacional. Ó, deixa eu passar o Instagram, é @Márcio Atala, o YouTube, ele tem um canal no YouTube, @Márcio Atala. É só acessar lá e você vai ter todo o trabalho do Márcio Atala, Show. que está aqui com a gente.